Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de gestão de transporte, né? Nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito importante para a logística, que é roteirização e controle de frotas, tá? É muito importante a roteirização para a logística, né? Por quê? Porque a montagem da rota ou do plano de viagem é o principal problema que a gente tem para direcionar veículos através de uma rede de vias, de rios ou então corredores aéreos. A gente vai fazer esse movimento através da mínima distância ou tempo mínimo ou a combinação desses modais, tá? Então a gente pode testar várias combinações manualmente, vários trechos, ou se tiver várias rotas viáveis, a gente tem que usar softwares, tem que fazer técnicas matemáticas aí, programação, para a gente poder ver qual vai ser a melhor rota, né? Ou qual o caminho ótimo ali para o nosso material, tá? O método mais conhecido é o método do caminho mais curto, tá? Que ele é calculado manualmente ou através dos computadores, tá? Para a gente saber qual é o melhor caminho aí para a gente ter a nossa rota. Quando a gente fala assim de rota, geralmente a gente diz, eu quero a rota que seja mais rápida, né? Quando a gente está falando de rota de entrega, por exemplo, de produtos. Então a gente quer a rota mais rápida. Mas nem sempre a rota mais rápida vai ser a rota viável, né, pessoal? Porque a gente tem que prestar atenção não só no tempo da viagem, mas também nos lugares que a gente precisa acessar e na condição do lugar que a gente quer acessar, né, pessoal? Porque vamos supor que a gente quer ir para uma cidade X. E para ir para essa cidade X, a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho mais curto, que é uma estrada horrível, e a gente tem um caminho um pouco mais longo, que a estrada é boa. Então a gente vai optar pelo qual? Pelo caminho mais curto, que vai ser mais rápido, mas vai acabar com o nosso carro, a gente vai gastar mais dinheiro com manutenção do nosso veículo, porque isso acaba com o amortecedor, né? Acaba que a gente tem que colocar mais combustível, porque o carro não vai poder fazer o quilômetro que ele faz normalmente, né, por litro, porque ele vai estar andando mais devagar, né, porque a estrada não está em boas condições. A gente corre o risco de estourar um pneu, a gente corre o risco, né, de ter que fazer aquela revisão do carro mais cedo, né, aí vem todos aqueles perigos, né, que uma estrada em más condições proporciona ao nosso veículo. Então, isso quando a gente está falando de via, né, de rodovia. Então, a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. São esses detalhes que vão fazer com que a gente realmente tenha economia e que a gente realmente ache a melhor rota para o nosso veículo. Quando a empresa ela tem uma frota própria, ela sempre vai encontrar um problema de despachar o veículo de uma base central para suas paradas intermediárias. Então, o veículo tem que sair da base, fazer as paradas e depois ele retorna para a base. Então, esse problema é muito encontrado em rotas aéreas, em operação de entrega de mercadoria também, roteiro de ônibus escolar, abastecimento de supermercado. Então, outra coisa que a gente sempre bate nessa tecla, né, pessoal, quando a gente fala de logística. Eu não sei vocês, mas até hoje, né, antes de eu estudar mais sobre logística, mas até hoje, eu penso, é quando a gente fala assim, me dê um exemplo de logística. Qual é a primeira coisa que a gente vai falar? Entrega de produto, né, pessoal? É a primeira coisa que vem na nossa mente. Mas a logística é muito mais do que a simples entrega de um produto. Quando a gente está coletando matéria-prima em diferentes fornecedores e levando para a fábrica, a gente está falando de logística. Se a gente está coletando informações, a gente está falando de logística. É fluxo de informação é logística. Se a gente está falando de deslocamento de pessoas, como o exemplo aqui do roteiro do ônibus escolar, isso também é logística, porque, veja bem, que o motorista da van, por exemplo, de uma van escolar, de um ônibus escolar, ele precisa ter uma roteirização perfeita, porque ele vai passar na casa dos alunos, né, e levá-los até a escola. Depois ele vai na escola e leva os alunos de volta para suas casas. Então ele saiu de uma base, né, ele sai da casa dele, que é a base, depois ele vai levar todos aqueles alunos para a escola, e depois ele volta, retorna à escola para levar todos os alunos das suas casas, e depois ele volta para a casa dele. Então isso também é logística. Esse roteiro que ele tem que fazer também tem que ser muito bem pensado, né? Porque ele precisa levar as crianças a tempo, né? Então ele vai pegar crianças em diferentes bairros, em diferentes locais, tá? Então é muito interessante. A gente pode pensar dessa mesma forma para o ônibus que pega os trabalhadores para levar para as empresas. Então, eles não vão pegar diretamente nas casas, mas eles passam em locais, né? Passam em bairros. Geralmente bairros, né, que estão dentro da sua rota, né? Naquela rota ali que vai levar direto para a empresa. Então, ele não sai muito daquela rota. Mas quem mora nos bairros próximos vão até pontos, né?
pontos de fácil acesso para encontrar ali aquele ônibus para poder ir para o seu trabalho. Então, isso tudo, gente, é logística. A gente vai ver aqui agora um exemplo aqui de uma roteirização de um supermercado, né, de abastecimento de supermercado, que ele tem que sair do depósito, fazer algumas entregas, né, e retornar ao depósito. Então, o que a gente envolve? Esse problema vai envolver o quê? Um determinado número de veículos, a capacidade daquele veículo, ponto de parada daquele veículo, ou para coletar carga ou para entregar carga, né? Sequência dessas paradas, tá? Então, esse problema de roteirização, a gente tem várias formas. Olha aqui quantas formas que a gente tem da gente calcular e roteirizar aqui essa carga, tá? Então, tem várias possibilidades, tá, pessoal? Então, para a gente escolher a melhor possibilidade, a gente segue algumas regras de roteirização, né? Que é o quê? A gente sempre inicia pelo ponto de partida, né, mais distante do depósito, né? Qual é o ponto mais distante, onde é que eu estou saindo, né? Depois a gente vai encontrando esses pontos que a gente vai coletar ou entregar a carga até chegar próximo do centro, né? Isso a gente vai repetindo esses passos até atingir toda a capacidade do nosso veículo. Depois que a gente saber quais são os pontos que a gente vai sair, o ponto que a gente vai entregar ou coletar, a gente vai sequenciar as nossas paradas numa forma de uma gota d'água, como a gente tem aqui, tá, pessoal? Essa forma aí que a gente chama de forma de gota d'água. Depois a gente vai encontrar o próximo ponto, que é a parada mais distante. Depois daquele ponto, depois tem outro ponto, depois tem outro ponto. A gente vai sequenciando, vai encontrando os pontos. Depois que a gente designar todos os pontos de parada, o ponto de coleta, a gente vai ver qual vai ser o melhor roteiro, né? E aí, para a gente achar esse melhor roteiro, a gente tem que usar os programas matemáticos, né, pessoal? Como assim, professora, achar o melhor roteiro? Você vai pegar todos os pontos que você tem, né? O seu ponto de saída, o seu ponto de chegada e os pontos intermediários, vai colocar no computador. Geralmente a gente pode botar por latitude, longitude, a gente pode botar por endereço. A gente pode utilizar, gente, o nosso GPS, até o nosso próprio Google Maps, para fazer a roteirização, tá, pessoal? Hoje tá no celular, tá na ponta do nosso dedo aqui, a gente pode fazer uma roteirização simples. A gente nem precisa ter programas muito específicos para fazer roteirização. Quando eu estudei em engenharia de produção, eu tinha uma matéria que era PO, né, que a gente chama de pesquisa operacional. Então, aí a gente fazia roteirização utilizando programação. Mas, no nosso caso, a gente pode fazer roteirizações bem simples pelo celular, pelo computador, utilizando GPS, nem precisa de tanta coisa, tá? Então, aí a gente, colocando os nossos pontos de parada, ele vai dizer, ó, você vai seguir por esse caminho que vai ser o melhor caminho para você. E geralmente ele está falando de tempo, o GPS vai estar falando de questão de se está tendo engarrafamento ou não, se a estrada está livre, se está tendo obra. Então, é muito bom para a gente, né, utilizar esses programas, tá? Na hora de despachar os veículos, para a gente despachar o caminhão, para ele pegar ou entregar a mercadoria, a gente tem um problema muito semelhante de roteirização. Só que a principal diferença entre a roteirização e o despacho de veículo é que a gente tem que ver que o volume de carga e as paradas são bem conhecidas antes da gente programar aí a nossa roteirização, tá? Mas isso não ocorre na prática não, viu, pessoal? Nem sempre. Então, a gente pode ter essa demanda de transporte já quando o veículo já está na rota, tá? Então, por exemplo, a gente já estabeleceu uma rota específica para o veículo, ele já saiu, e aí surgiu de repente uma coleta em um ponto X que é próximo daquele veículo que já saiu para a rota. Então, liga, ó, fulano, você tem que passar em tal lugar. Então, fulano vai ter que fazer uma nova rota, tá? Para poder pegar essa nova demanda, né, pessoal? Isso tudo a gente tem, ó, táxi, correio, né, Uber. Quando a gente muda a nossa parada, vixe, eu vou ter que parar no supermercado, eu vou ter que parar no posto de gasolina, eu vou ter que ir na casa de um amigo. Então, a gente sempre tá mudando a nossa rota, tá, pessoal? Outra coisa, outro exemplo aí de logística que a gente não comentou antes é o próprio Uber, né? Os próprios programas de aplicativo, né? De táxi de aplicativo, de carona,
que isso é logística também, porque é o transporte de pessoas, né, pessoal? Quando você chega para o seu colega e diz, ó, eu moro em tal lugar e você mora em tal lugar, é próximo, a gente pode economizar gasolina se a gente for só em um carro e aí e a gente divide a gasolina. Então, isso é logística também, tá, pessoal? A chave para esse tipo de problema, né, de mudar a rota, sim, é a gente direcionar aquele veículo e ver se a capacidade daquele veículo vai comportar nessa nova demanda e utilizar isso a nosso favor, né? Uma maneira de fazer isso é que a gente direciona o veículo até a parada mais próxima e adequada à sua capacidade, né? Isso quando a gente conhece antes, né, os volumes e as paradas, tá? Então a gente pode utilizar aquele método ali de programação de rota, né, que a gente viu do caminho mais curto, tá? E para fazer a sequenciação aí dessa rota, né, o gerente de transporte, ele pode estar menos interessado em fazer o projeto do que minimizar a quantidade de caminhões para atender uma programação. Então, a gente tem que ter o quê? Uma sequência de roteiros para a gente minimizar esse tempo ocioso, ou seja, fazer com que o caminhão rode, né? A gente tem a quantidade de caminhões necessárias para atender a nossa demanda e não vai ter ninguém parado, nem vai ter caminhão demais na pista, tá? E cada um com menos do que sua capacidade total. Então, aqui ele dá um exemplo. Uma empresa de bebidas vai enviar produtos acabados de sua planta para 9 armazéns, tá? Os caminhões são enviados com carga completa e os tempos de viagem, como as descargas, são bem previsíveis. Então, eles precisam de 150 entregas, né, semanalmente. Então, a tarefa do programador é sequenciar esses roteiros de modo que houvesse o menor número de veículos possíveis para atender essa programação, tá, pessoal? Então, ó, eles precisam fazer 150 entregas, vai sair da planta para 9 armazéns e todos os caminhões saem com carga completa. Então, esse é um problema de sequenciação, né? Ele tem uma quantidade de veículos X, ele tem uma quantidade de entregas X, Y, e ele tem que entregar para 9 armazéns. Então, aí é matemática, é cálculo. É lindo de se ver, tá, pessoal? É muito bonito a gente fazer esse tipo de programação. E é melhor ainda quando sai tudo perfeito, né? Quando não sobra nem falta, quando a carga vai completa. É lindo, tá? E qual a importância, então, de um roteiro de entrega, né, pessoal? Quando a gente planeja as entregas, né, levando em consideração alguns critérios de território que a gente vai percorrer, do veículo que é necessário e qual é a janela de entrega que a gente tem. Ah, professora, como assim janela de entrega? Porque, gente, quando a gente está trabalhando com entrega, a gente tem que atender um determinado horário, né? Tem o horário comercial, que é o que a gente está trabalhando lá na fábrica, na loja, mas tem horários que caminhões não podem rodar em grandes cidades, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter essa janela, a gente tem que calcular esse horário. Por exemplo, em Itajaí, no Porto. No Porto, a gente tem um determinado horário para aquela carga chegar, né? Só que ele não pode sair meia hora, uma hora antes daquele horário. Por quê? Porque tem trânsito, né? Tem um determinado horário que o caminhão não pode ficar na pista comum. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, tá, pessoal? E também não pode chegar cedo demais, senão o caminhão vai ficar parado lá no pátio. Então, tem que ter essa janela aqui de entrega, tá? Então, a gente tem que ter uma rota que vai otimizar o tempo, tanto de deslocamento, quanto para garantir uma entrega mais rápida aí dos nossos produtos. E também tem alguns benefícios, né? Como a taxa de ocupação do veículo, a gente vai ter que transportar vários produtos numa mesma rota, a gente tem que otimizar a frota, então a gente vai precisar de menos veículos para um mesmo roteiro, a gente vai realizar o melhor percurso, que é quando a gente reduz os custos logísticos e o tempo da entrega também, e a gente tem que otimizar a mão de obra, né? Porque a gente vai ter que evitar hora extra e evitar contratar terceiros, então a gente tem que trabalhar com a quantidade de pessoas que a gente já tem na nossa empresa, tá, pessoal? Isso tudo é economia, né? Isso tudo é menos gasto aí para a empresa. A gente tem também que fazer, né, um roteiro de entrega planejado, né, eficiente e que garanta os menores custos dentro do menor
tempo, tá? Então, a gente tem que ver quais são os critérios que vão estar envolvidos aí na nossa logística de entrega. E a gente tem que levar em consideração. A gente já falou desses critérios e agora a gente vai elencar eles, tá? Quais são eles, né? O caminho que a gente vai percorrer, a distância de onde a gente saiu da nossa empresa até os clientes, né? Qual é a janela de entrega, qual é o horário que aquele cliente pode receber aquela carga, qual é o tipo de veículo que é necessário para a gente levar aquela carga e qual é a equipe necessária para entrega. Ah, professora, é lógico que todo mundo tem que pensar nisso, tá? Mas não é tão fácil assim. Porque, por exemplo, vamos dizer que na nossa empresa a gente tem 50 caminhões enormes e a gente vai precisar entregar uma carga pequena. Então, será que é viável mandar aquele caminhão grandão com pouca carga ou alugar um carrinho menor para fazer uma entrega, né? Então, tudo isso a gente tem que ver qual é o que vai dar menos custo. Então, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que ter várias opções, tá, pessoal? Para a gente não acabar prejudicando a nossa empresa, tá? E qual a importância de um roteiro de entrega, né? O primeiro passo é a gente criar estratégias e atender por zonas, tá? De acordo com a localização de cada cliente. Isso é o básico, isso é o mais simples e é o que dá certo, tá? Para o pessoal atender por zona. Ó, até se você tem uma loja online e você vai fazer entrega, você não vai sair entregando todo dia para todo mundo. Então você diz, ó, gente, ó, na segunda eu vou atender, segunda e terça eu atendo tal região, quarta e quinta tal região, e se você pode se organizar e você vai gastar menos, tá? Então, esses critérios vão definir as rotas de entrega dentro de cada território. Isso vai automatizar o nosso roteiro de entrega. A gente vai ter diariamente um roteiro e vai ter uma margem de erro razoável, tá? Principalmente se a gente tem uma grande quantidade de clientes e uma equipe muito grande, tá? Então, a gente tem softwares que são específicos para roteirizar a entrega, tá? Esse sistema vai ajudar gestores de equipe de logística a automatizar o processo e vai fazer em poucos segundos o que a gente ia levar muito tempo e com uma margem de erro muito grande, tá? Então, usar um software para acompanhar esses roteiros e para criar esses roteiros tem algumas vantagens, que seria o quê? Redução de custos operacionais, então a gente vai precisar de uma equipe menor para planejar as entregas, vai ter maior eficiência, porque as entregas vão ser realizadas em menos tempo e a gente vai ter um faturamento maior, vai ter mais agilidade tanto na operação e na roteirização, e vai ter mais produtividade da equipe, porque a gente não vai ter a necessidade de contratar terceiros ou usar horas extras, tá? De motoristas e entregadores. E outro grande benefício é padronizar os processos. Então, a gente vai reduzir os riscos, vai minimizar a chance de erros. Por exemplo, desvio de rota, em si vai entregar errada, se vai ter outro imprevisto, né? Então, o roteiro de entregas feitos manualmente podem ter esses erros, tá? Na hora da rota, e isso aí o motorista só vai perceber quando saiu, tá? E para fazer a mudança, ele vai ter que parar, vai ter que ligar pro gestor, ele mesmo vai ter que mudar essa rota e vai ser muito complicado. Então é melhor ele já sair com aquela rota prevista, tá, pessoal? E aqui a gente tem uma figura que mostra um centro de distribuição avançado, que é quando a carga sai do fornecedor do armazém central, vai ser consolidada ali, né? Vai ser dividida, vai sair para o centro de distribuição avançado e de lá ele vai para os clientes fracionadinho, né? Vai sair de acordo com a demanda de cada cliente, tá, pessoal? Para a nossa atividade da aula, quero que vocês pesquisem quais são os principais métodos e quais são os principais processos para uma roteirização de cargas e quais são as principais preocupações que o logístico deve ter na hora de planejar uma roteirização, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.